Eu vou contar uma história pra vocês. Não, pera aí. Eu e o Sniper vamos contar uma história pra vocês hoje. Ela diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias pensadas para os confrontos armados de forma geral. Tudo começou assim. Em algum momento você tinha dois grupos de pessoas ali que precisavam se digladiar. Entrar num combate, num conflito beligerante, belicoso, para decidir quem ficava, sei lá, com alguma terra ou alguma comida. E alguém percebeu que quem tinha pedaços de pau tinha vantagens. E aí, as pessoas já estavam brigando com pedaços de pau, quando alguém percebeu que se tivesse um metal ao invés do pau, você não precisava apenas bater, mas você podia também cortar, estocar. E essas pessoas começaram a ter vantagens no combate. A coisa continua. Alguém notou que se eu conseguisse acertar as pessoas, os meus inimigos à distância, eu conseguiria também ter vantagem no combate. E se inventaram as lanças, e depois as flechas, e depois as armas de fogo. Nesse contexto, tudo começou com grandes esferas, né? Esferas que eram colocadas em armas de fogo, digamos assim, sem muita tecnologia, com propelentes ou pólvoras à época, né? Feitas de carvão, urina e assim por diante, que não tinham exatamente muita confiabilidade, seja pela balística interna, seja pela balística externa, seja pela balística terminal. O que acontece é que a coisa toda passou a se desenvolver. Fizeram então projéteis em forma de ogiva, colocaram raiamentos nas partes internas desse cano e melhoraram a qualidade dos propelentes. Aí as armas passaram a acertar alvos mais distantes com mais precisão. E a coisa continua. O Sniper quer participar. A coisa continua. Em um momento, especialmente na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam invadir as Filipinas. E as Filipinas são um conjunto de 7.107 ilhas, com uma vegetação, quem sabe, um pouco mais fechada do que essa aqui. Basicamente, você não tem grande visibilidade à distância dos seus inimigos. E o que aconteceu é que os Estados Unidos chegaram nas Filipinas armados com o que havia de mais moderno em relação às armas de fogo, se eu posso dizer assim. E daí em diante os filipinos passaram a responder basicamente com facões, pedaços de pau, armas de forma geral brancas, bem rudimentares. E adivinha só o que aconteceu? A coisa não ficou tão bonita assim para os Estados Unidos. O que aconteceu foi que os Estados Unidos começaram a tomar muito pau, ter muitas baixas dentro das Filipinas. Com base nisso, algumas coisas aconteceram. Alguém nos Estados Unidos falou: eu preciso que seja desenvolvido pra gente uma arma que seja mais ágil e que tenha um calibre maior, para que a gente possa, ao enfrentar essa galera das Filipinas, com um só tiro, resolver o combate. E portanto esse cara não vai ter a oportunidade de nos ferir gravemente ou nos matar com a sua faca, seu facão e assim por diante. Foi dessa confusão que nasceu, por exemplo, o projeto das pistolas 1911, lá no ano de 1911. Ao mesmo tempo, outras pessoas se dedicaram não a mudar a arma ou a aumentar o tamanho do calibre, mas sim em modificar os projéteis, com o objetivo de melhorar, otimizar o efeito que esses projéteis causavam ao acertar os seus inimigos, as outras pessoas. E daí começou a surgir a tal da, abre aspas, bala dum-dum. A bala dum-dum, vários projetos foram feitos, projetos de projéteis foram feitos para aumentar o desempenho dos projéteis na balística terminal. Começaram a perfurar os projéteis,
começaram a fazer projéteis de vários formatos, pesos, com várias características, até chegarem no que a gente tem hoje, assim como, entre várias aspas, tudo bem? O que há de mais moderno, especialmente para as armas de porte: as munições expansivas. A ideia por trás das munições expansivas é fazer com que a cavidade permanente, especialmente, seja suficientemente ou seja ótima do ponto de vista do calibre, mas causando o máximo de lesão possível. Para que ela consiga fazer isto, ela encontra um meio hidrossólido e se expande, aumentando literalmente o seu calibre, a sua espessura e assim por diante. Com base nisso, muitas pessoas, talvez a esmagadora maioria das pessoas, fica se digladiando em busca de responder a seguinte questão: qual é a melhor munição para o combate? Será mesmo que se eu pegar uma pistola no calibre 45 ACP e eu utilizar essa pistola ao invés da minha 9 por 19 milímetros, eu vou assegurar que eu vou ter um desempenho melhor? Será que se eu for alvejado por um grande calibrão, sei lá, um 308 que seja, será que é certeza de que eu vou ter um resultado melhor? Ou, no caso, eu que fui alvejado, que eu vou morrer? Enquanto, se eu for alvejado pelo 9 por 19, eu vou me sentir mais confortável? Você apostaria a sua vida nisto? Não é tão fácil assim responder essas perguntas. Por muito tempo, as pessoas procuraram aumentar o tamanho dos calibres, aumentar a quantidade de expansão a todo custo das munições, para que isso fizesse um grande ferimento, especialmente no que diz respeito à cavidade permanente. Mas a história ensina. Com o tempo as pessoas perceberam também, e isso ainda faz parte da história, com o tempo as pessoas perceberam também que não bastava você simplesmente usar as munições maiores e mais expansivas. Outros fatores estavam em jogo, como por exemplo, precisão. De que adianta eu colocar na sua mão um 50 BMG, a famosa .50, se esta arma não estará contigo na hora que você precisar? De que adianta eu colocar na sua mão uma Desert Eagle, aquela pistola que o povo joga nos videogames que usa o calibre 50 AE, se você não conseguir acertar este tiro? De que adianta você ter a 1911 com uma capacidade de 7 disparos, se muitas pessoas erram até 90% dos disparos em confrontos armados? Estatisticamente, se você tem uma arma com capacidade de 7 munições e se você acerta apenas 10% dos seus disparos, quantos tiros você acerta utilizando um carregador de 7 tiros? Estatisticamente, quanto deu sua conta? A coisa toda evidentemente continua, assegurando que você finalmente acertou um desses disparos, o que te garante que esse disparo vai ser suficiente, não apenas para matar, e esta é só uma parte do problema, mas também para fazer com que o seu inimigo pare de atirar em você. Fisiologicamente, é possível, por exemplo, que eu receba um disparo bem no meu tórax, acertando o meu coração, e ainda assim eu continue disparando contra você. Veja, do ponto de vista médico, eu só não estou morto por conta do tempo. Não há o que fazer para me salvar, mas ainda assim, como me restam alguns segundos de vida, eu ainda consigo disparar. Veja o quanto a coisa se complica. E se, por exemplo, esse único disparo que você acertou, acertar a ponta do dedão do meu pé, enquanto o meu inimigo, enquanto eu, que sou o seu inimigo, por os efeitos deste exemplo, que estava com uma pistolinha 22 short, conseguir acertar em você
15, 16, 17 disparos. Quem será que se saiu pior nesse confronto? As pessoas perguntam com frequência qual é a melhor munição para o combate. E é claro que nós sempre devemos utilizar a tecnologia a nosso favor. Não é legal ser old school no combate. Todavia, contudo, entretanto, não é possível se esconder atrás da tecnologia para não cometer falhas que são provavelmente muito mais graves. Como a falha, por exemplo, ao acertar o seu inimigo. A falha, por exemplo, ao utilizar o cérebro em combate, para que essa parte toda de tiro, de munição, seja menos importante do que as suas táticas, as suas escolhas para vencer o seu ou os seus inimigos. Perceba que alguns fatores precisam ser levados em consideração. De nada adianta eu ter a melhor munição do mundo se eu não conseguir acertá-la em uma região importante, uma parte do seu corpo que ou acesse o seu sistema nervoso central, leia-se cérebro e coluna, para que isso impossibilite do ponto de vista fisiológico que você continue sendo um agressor contra mim. Quer contribuir? Ou, ainda que eu acerte um ponto importante, imagina que você acerta bem na minha testa e o seu projétil fique, de fato, na minha testa, sem acertar o meu cérebro. Portanto, que não tenha profundidade o suficiente. Você já parou para pensar sobre isso? Veja, não basta só acertar um local importante, e isto se faz não apenas, mas inclusive com treinamento, com técnica. É preciso que o local onde você acerte também tenha profundidade, onde existe, por exemplo, essa pergunta sobre as munições expansivas. Ora, se a munição expansiva abre uma espécie de paraquedas, quando ela se abre, né? Será que ela vai ser sempre suficiente para alcançar a profundidade necessária para causar a lesão importante? Se eu não estou acertando o sistema nervoso central do meu inimigo, o que eu preciso fazer é gerar uma hemorragia grave, para que, em decorrência dela, falte suprimento de oxigênio no cérebro e o sujeito simplesmente desfaleça, apague. Isso pode ser feito com um disparo ou com mais disparos. O que você acha que é mais fácil conseguir? Fazer um disparo bem colocado em um local que você tem certeza que vai ter uma boa hemorragia? Ou será que vale mais a pena? Até a abelha está querendo participar hoje. Isso é uma abelha que está na tela, tá, gente? Ou será que é mais fácil eu ter uma munição que permita um controle de recuo mais importante, de modo que ao invés de eu conseguir agrupar colocar um disparo, eu consiga agrupar uma sequência de 5, 10, 15 disparos suficientemente concentrados no mesmo alvo, humano no caso, para que um ou alguns desses disparos atinjam zonas importantes e que, em conjunto, gerem essa hemorragia. Veja, nós precisamos pensar, portanto, no local onde esse projétil vai impactar. Nós precisamos pensar se esse projétil vai, de fato, ter o resultado suficiente em termos de profundidade para atingir órgãos, vasos importantes para causar hemorragia. Ou, quem sabe, até o meu sistema nervoso central. Depende, é que é muito mais difícil, é claro, acertar o cérebro de alguém do que acertar o peito de alguém. E aí as pessoas acabam se perdendo no meio dessa conversa. Eu sou lojista, eu vendo armas e munições também. Do ponto de vista da empresa, se você for na minha loja e comprar a munição mais cara possível, muito provavelmente eu vou ficar mais feliz do ponto de vista financeiro. Você aumentou o faturamento da minha empresa, provavelmente também o lucro. Isto é interessante para mim, assim como é interessante para quem fabrica essas munições. Mas será que existe uma proporção direta, uma relação direta entre o preço da munição com
o resultado que eu vou ter na minha balística interna, externa e terminal, muitas vezes você não precisa complicar alguma coisa. Muitas vezes você não precisa complicar alguma coisa. Se você parar para pensar que matar alguém não é algo tão difícil assim, do ponto de vista fisiológico, não estou entrando aqui nos parâmetros éticos, morais, filogenéticos. Veja, o ser humano é um animal bastante sensível. Muito provavelmente, você tentar complicar esse processo pode gerar mais incertezas do que certezas. Para quem me pergunta, Lucas, qual munição você usa? Eu sempre acabo respondendo que eu utilizo as munições ogivais encamisadas, ETOG. E eu escolho isso, eu nem estou dizendo que esta seja a melhor munição para o combate, tudo bem? Eu escolho isso porque esta é a munição que me dá a maior constância de resultados, especialmente quanto à profundidade dessas lesões. Veja, pode ser que uma munição expansiva me desse, por exemplo, uma cavidade permanente maior, talvez uma lesão mais grave. E veja que eu coloquei a palavra talvez. Será que é isso mesmo o que acontece? Será que os resultados são exatamente dessa forma? Quantas variáveis existem nesse processo para afirmar que uma munição é melhor do que a outra? Em regra, estes estudos são feitos com gelatina balística. E vale lembrar que gelatina não é gente. O comportamento de uma munição em uma gelatina não reflete o comportamento dela no corpo humano. O sniper tá demais hoje. Não reflete o comportamento dela no corpo humano, correto? Não estou advogando contra os testes em gelatina balística, mas sim é preciso saber interpretá-los. As pessoas veem profundidade na gelatina e assumem que esta será a profundidade também em uma pessoa. Isso não é verdade. As pessoas veem expansão em gelatina e assumem que esta será também a expansão em uma pessoa. Isto não é verdade. Não precisa ser mestre em anatomia ou em física, ou seja lá no que você quiser, em balística, para perceber que o corpo humano é bem diferente de uma gelatina. Portanto, para concluir a nossa história, quem procura respostas assertivas, definitivas, no que diz respeito à balística, especialmente na balística terminal, provavelmente está no lugar errado. A balística terminal não é uma ciência exata, porque ela acaba sendo refém, no bom sentido, de uma série de variáveis que não podem ser controladas. A vantagem das gelatinas balísticas é que o experimentador consegue controlar o máximo de variáveis, o que nunca acontece em um combate armado. Nesse contexto, se eu puder dar uma dica, uma sugestão para todos aqueles que se preocupam de fato em escolher uma munição, claro, procure sempre as melhores munições. Mas não se esqueça que mais importante do que as munições é você acertar o tiro, você acertar vários tiros, que você tenha certeza do resultado, especialmente de forma constante. Isso fez sentido para você? Eu posso dizer que eu tenho muita convicção de que se eu disparar com a minha 9x19 encamisada total ogival, eu vou extrair o máximo possível desta munição, pelo menos em termos de profundidade da lesão. Lucas, quer dizer que munições expansivas não prestam? Eu não disse isso em nenhum momento. Eu apenas estou convidando você a acrescentar o raciocínio cético que foge diametralmente do marketing quando o assunto é salvar a sua vida. Faz sentido para você? Deixe aí seus comentários, a gente vai alinhando cada vez mais as ideias sobre o tema. Sobre a balística, especialmente interna e externa,
você vai encontrar no último curso de combate armado que você vai precisar comprar, análises estatísticas com as curvas balísticas e com números dos mais diversos tipos de munição. Eu aguardo você lá, um forte abraço do monge e até o próximo vídeo.